Você trabalha no audiovisual ou é um curioso sobre os segredos por trás das câmeras do cinema e da televisão? Pois então, este é o seu podcast. Eu sou Adalto Lima Neto, diretor e produtor audiovisual. Estou aqui para te levar aos bastidores desse mundo tão fascinante através de histórias contadas por profissionais que fazem essa mágica acontecer. Prepare-se para se surpreender, se emocionar e cair na risada com as narrativas que serão compartilhadas aqui. Vamos juntos? Porque afinal de contas, fazer cinema é sempre cedo, longe e demora. Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um Cedo, Longe e Demora. Eu sou Adalto Lima Neto, sou diretor e produtor audiovisual, trabalho aqui em Amsterdã há quase 2 anos e faço production service, aqui trazendo produções do Brasil para cá e levando também produções daqui para o Brasil. E no podcast, no Cedo, Longe e Demora, eu trago pessoas do audiovisual para contar um pouquinho dos bastidores, contar algumas histórias engraçadas, algumas histórias inusitadas, histórias inspiradoras. Para você que está começando na carreira, para você que ainda está na faculdade, para você que já tem aí décadas de profissão e que gosta sempre naquele intervalo entre um take e outro, ou entre um plano e outro, a gente senta e conversa e conta os casos para se divertir um pouquinho e ajudar a passar o tempo. Não é isso? Então eu trago essas pessoas para contar esses casos aqui no nosso Cedo, Longe e Demora, que é uma alusão ao que é fazer cinema. Sempre tem que acordar cedo, é sempre longe, tem que entrar numa van e percorrer longas distâncias e demora porque é uma arte. É uma arte e a gente não faz assim a toque de caixa. E você que chegou agora e gostou da ideia desse podcast, eu te peço para dar um like aqui no podcast se você está ouvindo numa plataforma de áudio. Agora, se você está vendo aqui pelo YouTube, eu te peço que você, então, siga o canal. Só segue o canal para a gente chegar com o canal em mais pessoas. E lá no final, se você gostar do nosso episódio, se você gostar do nosso papo, você aí sim dá um like nesse vídeo e encaminha para os amigos conhecerem, ou para os familiares, para saber os perrengues que a gente passa, certo? E hoje uma convidada super especial, que também faz parte do início da minha carreira, da minha trajetória. Aprendi muito e continuo aprendendo até hoje com Márcia Tucunduva! Ei! Ei, Marcinha, tudo bem? Tudo! E aí? Tudo bem, como é que anda aí em Salvador? Chovendo, mas Chovendo. bom. Não diferente da sua terra. Da sua Não atual diferente terra. da minha atual terra. É. Exatamente. Ou seja, Salvador sendo Salvador como sempre, né? Isso. Me conta, É Marcinha. aí que Salvador e Amsterdã se unem. Deixa eu te falar, primeiramente eu queria agradecer a sua presença, queria muito agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade aqui para participar do Cedo, Longe Demora. É uma honra muito grande, você sabe da importância que você teve na minha carreira e continua tendo. Naquele início, eu me lembro de algumas histórias assim, né? Eu comecei ali na Malagueta como faz tudo, né? Pode ir para todo lugar. E eu comecei como produtor e ajudava a Adriana ali na produção, etc. Até que um dia, não sei se você lembra, você falou assim, eu estava no set, aí você falou assim, nossa, você tá na produção, né? Eu acho que você podia me ajudar mais, assim, na direção, na assistência de direção e tal. Eu acho que você percebeu ali, deu um cliquezinho, assim, É, e percebeu. e eu lembro disso. Então, assim, muito obrigado pela sua presença aqui. E aí vamos começar com a pergunta inicial, que é a pergunta que eu faço para todos os nossos entrevistados, que é: quem é você na fila do catering? Na hora do catering, quem é Márcia Tucunduva?
Isso, menino, olha só. Bom, primeiro, obrigada por me convidar, que eu faça, quer dizer, me convidar para fazer parte desse grupo que você está selecionando com carinho, a dedo e tal, e cada um deles tem uma história com você e uma história para contar, e aí eu já fiquei feliz por ter sido lembrada nisso também. Foi muito legal, muito obrigada. E me Que lembro desse isso. dia, Prazer. assim, que. E que não foi nem tanto tempo depois, porque a gente reconhece rápido, né? No arriar das malas a gente já sabe quem é quem, Uhum. né? Dentro de um set. E, e quando eu comecei a trabalhar com você, eu não me enganei. Eu tinha certeza que quem você seria a partir daí e quem seria você na fila do catering também. Já Pois é, dava para perceber ali. quando eu fui, resolvi ir para Londres, estudar cinema em Londres, você falou, vai mesmo, porque tem que estudar, tem que adquirir conhecimento, né? E foi também uma das incentivadoras ali no começo para essa. Estava fácil de detectar na época Que bom. quem era você na fila do catering. E quanto a mim, quem sou eu na fila do catering? Eu acho que eu sou assim, a minha formação é publicitária, né? Uhum. Eu comecei o meu trabalho em publicidade em agência de propaganda, né? Eu comecei na McCann Erickson, depois fui para a Uhum. MPM, e só que voltando um pouco, eu acho que cinema foi sempre uma coisa que me chamou a atenção. Eu me lembro que eu era muito pequena, devia ter, sei lá, meus 5, 6 anos, e eu fui. O meu pai tinha um amigo montador, na época era montagem em moviola e tal, ele era um Uhum. montador de cinema. E ele trabalhava num estúdio em São Paulo que se chamava Estúdios Vera Cruz, que era onde se fazia todo o cinema paulistano, né? Tinha a Cinédia lá no Rio e os estúdios em São Paulo, né? Esse Uhum. estúdio Vera Cruz em São Bernardo do Campo. E ele foi visitar esse amigo. Na época se faziam os filmes do Mazzaropi, acho que se fazia lá, enfim, Nossa. os filmes brasileiros, paulistanos eram todos feitos lá. E Uhum. eu entrei com ele, atravessei o estúdio, que era gigantesco, sempre foi muito grande, mas eu com 6 anos era um universo, assim, eu estava entrando num planeta novo, né? Imagina. Num planeta que me interessou e que eu falei, eu quero morar aqui, é esse lugar que eu quero viver, né? Passavam roupas de época, as pessoas carregando luzes. Imagine as luzes que eram na época, né? Uhum. Uhum. Era tudo muito grande, os cenários eram grandes, era tudo muito fantástico, era fantástico e mágico. Eu falei, nunca mais eu quero sair daqui, eu pensei. E eu tinha 5, 6 anos, sei lá. A Que vida maravilhoso. passou e tal. Pelas tantas, eu precisava me decidir por uma carreira, mas aquela coisa do cinema que ficou lá latente, ficou, né? Uhum. E aí eu precisava me decidir por uma carreira, achei que publicidade, eu estava entrando na faculdade, achei que publicidade era um caminho certo e que eu tinha uma certa porta aberta lá e tal. Fui lá, bati na porta da Macamp, pedi emprego, não Uhum. tinha. E quem me atendeu disse: não tem, não tem nenhuma vaga aqui. Agora, o que você pode falar é com a mídia, que a mídia está sempre contratando. Eu falei: perfeitamente, mídia, Mídia. perfeitamente. Como é que eu falo com dona mídia? Porque eu tinha um respeito, né? E eu nunca tinha ouvido falar a palavra mídia nos anos meados dos anos 70, não, mídia não era uma palavra comum, né? Usual. Uhum. Não era usual, né? Era um departamento
de veiculação de coisas. Era Você isso. pediu para falar com Dona Mídia? E eu fui, me enchi de coragem, falei, perfeitamente, como é que eu falo com Dona Mídia, né? Claro que eu virei a piada do momento, né? Mas fui contratada. Para trabalhar com Dona Mídia. Não, não, eu fui contratada para um departamento era o departamento de tráfego na época, não existia Hum. departamento de rádio e TV. E se criou. E aí eu Esse, fui no caso, você não achou que era o CET, não, o departamento de tráfico. Muito bom, muito bom. Aí eu fui. O departamento de tráfego fazia já cinema e televisão, mas ainda era muito pouco, né? E aí a Macan, sempre inovando e modernizando, vamos criar um departamento de rádio e televisão e cinema, né? E foi mais ou menos nessa época, e aí eles me colocaram, me contrataram lá como secretária, e daí virei assistente rapidamente, porque me interessava e tal, tal, tal. E logo em seguida a coordenadora saiu e alguém me perguntou, Márcio Moreira, na época, me perguntou: você topa assumir o departamento? Assumo, claro. No alto RTVC. dos meus 19 anos, vou dizer que não, eu estou um pouco receosa. Eu assumia qualquer coisa. E fui, encarei, e aí tive a oportunidade de sentir o que era esse trabalho de produção de cinema e etc. E sempre gostei, né? E foi por isso que lá pelas tantas, depois me mudei de agência, fui para a MPM. A MPM me deu a oportunidade de estagiar em Nova York, na Grey Advertising, e aí eu fui para lá, fiquei lá um tempo, mas eu focava, onde é o departamento, onde é o cinema, onde é, sabe? Era isso que eu queria. E pelas tantas, Laonte Clava, que era. Depois voltei para o Brasil e continuei no departamento de rádio e TV, mas assim, já focada em um dia eu vou fazer outra coisa na vida. E fui para. Aí, Laonte Clava, que é um diretor de cinema. Grande Laonte. Hã? Eu trabalhei com ele, Você conhece bem o Laonte. Muito bem. Foi ele que. Aí ele me convidou para ser assistente dele. E foi aí que eu fui e saí, ok, é por aqui que eu quero ir e tal. E saí. E ele me deu muitas chances de trabalhar, assim, de aprender, né? Muitas, de aprender, e ele me dava a chance de fazer coisas, né? E tem uma coisa que ele dizia, veja bem, aproveite essa chance porque, como assistente, você vai fazer, mas não vai assinar. E se você fizer errado, a responsabilidade é minha. Então, aproveite bem, porque você não está assinando, se você errar, deixa que eu seguro, né? E aí eu ia, sabe? Imagina, abrir uma porta assim, né? Maravilhoso. Se você errar, deixa que eu seguro, tudo bem. Estou errando. Vamos lá, vamos lá. E o medo de errar, né? Medo de errar. E falava, ok, você errou, agora out. Né? Mas aí foi. E fui. E com isso a gente foi conhecendo pessoas e tal. Eu acabei, pelas tantas, já uns bons anos depois, a gente foi trabalhar uma vez numa produtora lá de São Paulo, a Oio, que era uma produtora que fazia muitos trabalhos para Duda Mendonça e tal. E aí eu acabei conhecendo esse grupo, né? E aí conheci Giovanni,
né? Sim. Primeiro, num trabalho que a gente foi fazer junto lá, eu vi uns trabalhos que o Giovanni tinha feito de edição e etc. Eu falei, e quando eu fui trabalhar lá com o Laonte, eu pedi para que esse Giovanni, olha, eu vi um material aí do Giovanni, né? Será que ele pode fazer esse material para a gente? Porque já me encantou o trabalho diferenciado que ele fazia. E aí o Eduardo Freia, na época, disse, beleza, a gente traz ele mora em Salvador e tal. E aí o meu primeiro contato com o Giovanni foi muito engraçado, porque daí eu fui contar para ele o que a gente imaginava da edição do filme, né? E aí eu toda animada. Então, aí, gente, o menino faz, o menino entra. E ele também super animado, super ansioso por estar fazendo um trabalho novo, com um diretor que era que fazia muitos trabalhos na época e tal, né? Era um cara já de sucesso e fazendo já premiadíssimo e tal. Então, era legal fazer esse trabalho. E aí eu contando para ele, olha, aí o menino entra e daí a gente faz, e a mulher faz, pega a camisa e tal, e nesse momento faz, e ele bem assim, interessado, sei, aí faz, tal, né? Os dois na mesma vibe, assim, né? Eu falei, e aí, quando a menina pega, a mãe pega a camisa, dá um flip e vira não sei o quê. Nem me lembro, acho que vira, mostra o produto, faz um flip para o produto e tal. E ele estava, sei. Ah, não, flip eu não faço. Mas aquilo me. Flip eu não faço e a gente tem esse bordão até hoje, né? Qualquer coisa que eu vá. E ele Flip eu estava. não faço. Ansioso. Sei. Ah, tá. Não, flip eu não faço. Foi bem assim mesmo. E eu falei, não, mas quer dizer, e aí eu falei, meu Deus do céu, feri o gênio. Eu falei, e agora? Ele vai dizer que vai embora, né? Do jeito que ele, do jeito que ele fez, da reação que ele teve, ele vai virar as costas e vai embora. Né? Eu falei, não, mas pera, isso é uma sugestão só. Aí você pode fazer a virada passagem de tempo como se achar melhor e tal. Você pode dar uma outra alternativa, por exemplo? Você pode fazer o que? Faça aí o que achar melhor e tal. Ele falou, é porque flip careta, não faço. Não. Foi só uma sugestão, por favor, não, não Muito me bom. interprete mal. Mas, enfim, aí a gente começou a trabalhar, trabalhamos juntos muito tempo e tal. E aí ele voltou para a Bahia por decisão, ele até já contou tudo isso, né? Sim. Eu ouvi. Aí, um ano depois que eles estavam aqui, veio o convite. Eu, quando eles vieram para a Bahia, eu pensei, perdi alguns amigos e bons profissionais, né? Mas principalmente perdi alguns amigos pela distância, né? Agora a gente vai se distanciar e tal. E aí, uma surpresa, quase um ano depois, ou acho que um ano depois, veio o convite para eu vir para a Bahia, para me associar a eles e tal. E ainda eu levei um tempo, porque era uma situação diferente de tudo que eu tinha imaginado. Porque quando eu comecei a dirigir e fui dirigindo aí pelo mundo, né? E tinha essa disponibilidade e tal, nunca me ocorreu sair de São Paulo, que era minha terra, minha raiz e tal, né? E aí levamos um tempo ainda até para meu marido se decidir ou se organizar, né? Aliás, ele até foi muito cordato, não, vamos embora, se é isso que você quer, a gente dá um jeito e tal. Só que ele precisava se organizar. Também éramos 3 pessoas, cada uma com
com suas necessidades e interesses e tal, precisando chegar numa terra nova e reconhecer como sua, né? Uhum, claro. E então a gente se propôs um ano. Se daqui a um ano não for boa para qualquer um de nós, a gente volta. Então deixamos tudo lá em São Paulo e tal, que era para ter esse período para decidir efetivamente. Né? Um ano Uhum, claro. depois a gente descobriu que o Ciro, por exemplo, tem certeza que nasceu aqui, foi levado ainda recém-nascido para São Paulo. E aí já se vão quantos anos de Bahia? Foi mais, já põe mais de 6 meses nisso, sabe? Já deu. Contando assim, parece Ma- que foi rápido, né? um ano, aquele um ano, É né, um ano que e seis passou, meses já. um ano e 6 meses, é. Mais que isso. Um pouco mais que isso. Mas deu. Tá com 20 anos agora. 20 anos, que É. maravilhoso. E Ah, pronto. Aí estamos aqui, enfim. Aí a gente. A vida da gente acabou sendo consolidada aqui, né? Na verdade, a claro. gente. Talvez. Ô, Marcinha, Ah, você falou do Vera Cruz, aquele momento da Vera Cruz, eu queria só voltar um pouquinho foi não. e contar um pouquinho de uma história minha, Uhum. pessoal, como que o cinema me tocou também nessa idade, assim, de 6, 7 anos. Eu morava em Tapetinga, uma cidade de 70 mil habitantes aí da Bahia. Tinha por volta disso, 6, 7 anos, e queria trabalhar. E eu queria trabalhar. E eu gostava muito de entrar numa locadora que tinha lá, HN Vídeos, que era do Helder e da Neuza, então por isso que chamava HN, HN Vídeos. E eu gostava Bem muito porque criativo. era muito criativo. Eu era responsável pro rebobinar e colocar os VHS na prateleira. O meu pagamento era, sei lá, na época não era real, mas vamos supor uns 10, 15 reais por semana, Uhum. né? Porque eu trabalhava só na sexta e no sábado. E um filme que eu podia pegar para assistir no domingo. Olha, aí é vantagem. Aí Aí é que vantagem. tava. Porque eu não pagava a locação Claro. e eu assistia um filme por semana, com 7 anos. E aí eu comecei a consumir os clássicos, assim, tudo que eu achava que tinha chegado ali e que sobrava também no sábado, no final da noite, e ninguém tinha alugado, ainda tinha isso. E aí eu era responsável, eu era responsável pelas rebobinações e pago com o próprio produto, né? E eu fui me apaixonando por essa coisa da história, de contar histórias e tal. E depois de anos, foi o que aconteceu com você. Na faculdade, vem e aí a escolha, né? É. Foi meio que foi um pouco, né? Não foi na grande, no tão grande como foi o seu, mas no meu ali, na minha vidinha no interior, aquilo ali era muito importante ter acesso Mas eu acho que àquelas esse histórias. universo, quando abre uma porta para um universo que acende sua luz, ele tem o Uhum. mesmo tamanho para todo mundo, né? É, é. Não é que porque talvez era uma loja e no meu caso era um estúdio, não. A porta que se abriu foi do mesmo tamanho. É isso que eu É. quero, né? Tanto é que a gente está aqui até hoje. Exatamente. É. Mas vamos embora. Vamos contar histórias? Tem uma que é. A gente estava fazendo um filme, eu não vou. Produto acho que é bom nem mencionar, mas assim, Não é era bom. um suco de maracujá que a gente estava fazendo um comercial enorme, Uhum. comercial enorme. Uhum. Era um comercial em estúdio, mas com muitas situações de estúdio, né? Uhum. E a gente tinha assim, e na época ninguém media esforços, né? Hoje a gente é um pouco mais organizado com horários e tal, né? Vamos começar às 7 da manhã, vamos até às 7 da noite e tal. A gente Uhum. se organiza mais. Ou o filme é noturno, então todo mundo descansa e vai à noite para o set, etc.
né? Uhum. Mas na época, assim, a gente começava, sabia a hora que começava, a hora que terminava não tinha tanto problema não. Depois, a hora que terminar a gente vai embora, né? Era mais ou menos assim que funcionava. E, e aí, esse é um filme que varou madrugada, assim, né? Uhum. Mas ele estava escalonado, de qualquer maneira tinha, a gente sabia que era um trabalho longo e que estava escalonado, né? Tinha algumas situações que se fazia durante na parte da manhã, o almoço, depois outras situações, depois tinha uma das situações que era no final do dia, né? Quando cai o sol. Uhum. Final do dia era um grupo bem grande de pessoas que a gente então foi escalonado assim. Uhum. Às tantas horas chega fulano, a agência, a produtora na época informou, tinha o contato com a agência, falou com a agência, olha, vai ser esse o plano de filmagem, não sei o que, não sei o que. E a gente falou, tá bom, eu passo por lá. Eu vou avisar o cliente e passo por lá. Beleza. Mas passo, acho que depois do almoço. Tá bom, tudo bem. E nós lá trabalhando. Pelas tantas, chega alguém da produção e diz assim, olha, o cliente está aí, acabou de chegar. Eu falei, o cliente? Como assim? Nem tem agência aqui, precisa avisar, liga lá para o atendimento, para avisar a agência, que o cliente está aqui e tal. E eu vou lá, né? Eu trabalhava com Laonte nessa época. Você era assistente nessa época. Eu era assistente. E eu vou lá receber oi, O cliente. cliente. Aí, cara bem apessoado, apresentável, terno, gravata e tal. Falei, bom dia. Era uma coisa de 7 da manhã, 7h30 da manhã, por aí. E isso a agência só ia chegar depois de meio-dia. O que cacete está fazendo esse cara aqui? Bom dia. Aí ele deu o nome dele, eu sou fulano de tal. O pessoal da agência já chegou? Foi a pergunta que ele me fez. Eu falei, ainda não, mas o atendimento já está ligando, por gentileza, vamos entrar. Uhum. E ele entrou e tal. Apresentei ele ao Laonte, toda a pompa e circunstância ao cliente, até porque a agência não está, o atendimento não está, não tem ninguém. Então a gente tem que fazer as honras da casa, cafezinho, suquinho, não sei o que, tal, senta aqui, melhor cadeira, o ângulo, veja por aqui e tal. Todo mundo dando atenção para o cara, e o cara olhando e falando, nossa, não, tá bonito, tá muito bonito, está legal, né? Aí, e vamos para outra cena, e aí o Laonte discutia com ele, olha, eu estava imaginando, põe a câmera aqui e tal, porque isso vai valorizar o produto e tal. Não, bom, muito bom, boa ideia sua e tal. Tudo bem. Pelas tantas, muda de cenário, pega não sei o quê, pega o produto. Aí ele pegou o produto na mão, olhou e falou assim, falou para mim, imagine, isso aqui está escrito 100% natural. Quem é que acredita nisso? Eu caí assim, eu falei, como o cara me falando isso? Eu falei, como O assim? cliente? Não entendi. O cliente. Quem acredita nisso? 100% natural, isso é uma bobagem. Não, ele não está falando isso. Eu falei, qual é a sua área? Né? Ele falou, eu sou elenco. Como? Eu sou elenco. Por isso que eu perguntei da agência, porque a dona Irani falou para eu chegar aqui mais cedo, mas eu não sabia o horário. Era agência de modelos. Não, eu sou elenco, não. Ele falou, eu sou modelo. Era agência de modelo da dona Irani. Meu Deus. Gelada, nisso tá chegando lá ontem aqui perto, chega, quase pega ele pelo cangote, põe ele pra fora, fazendo um salamaleque geral pro cara.
Aí Meu Deus do é céu, que porque desespero. a gente teria uma cena no final do dia que Uhum. eram 100 pessoas aproximadamente. Na época não tinha assim, vamos duplicar, né? Faz 4 aqui, duplica, ou faz 10 e duplica. Era assim, são Aham. 100 pessoas numa mesa? 100 pessoas. E não eram 100 pessoas, eram 100 mãos com copos. Então era coberto aqui. E ele era modelo de mão, junto com outros 99. Só que ele foi o primeiro a chegar. E por que de terno? Porque a dona Irani falou assim: vai com uma roupa que a gente não sabe se vai aparecer o punho ou não. Aí ele foi de terno e gravata. Põe uma Ele roupa foi o lá que. típico cliente. Hã? Ele foi típico cliente. Vai com uma roupa que a gente não sabe o que vai aparecer, se aparece o punho ou não, então tem uma roupa, enfim, que possa compor. Isso foi uma orientação da agência para o elenco, né? Para os modelos todos. E todo mundo foi com babados, com não sei o que e tal, que a gente precisou tirar tudo depois. Mas essa foi Sensacional. realmente uma história que virou assim. Todo mundo comentava no mercado, né? Que o cliente que não era cliente, né? Ele não achou estranho aquele tratamento todo, assim? Ele falou, não? Imagine, eu chego num lugar, eu sou ultra bem tratado e vou achar estranho? Eu vou agradecer, vou achar legal, que bacana, como as pessoas são legais. Talvez eu tivesse, se fosse eu, e Uhum. tivesse me perguntado mais rapidamente: escuta, a dona Irani não vem? Vem mais alguém? Sei lá. Porque ele fez uma pergunta, já chegou alguém da agência e eu disse que não e que estavam providenciando, e nunca mais ele perguntou sobre isso também. Ai, ai, mas tem umas coisas bem malucas que acontecem, né? Quer dizer, se a gente fizer um apanhado, ao longo da vida a gente já deu para rir muito, deu para viver algumas emoções fortes, né? Para o bem e Sim. para o mal, né? Para o bem e para o mal. É. Mas para o mal, assim, na época, quer dizer, foi traumático no momento, mas sempre solucionável, né? Uhum. Teve uma outra que a gente foi para um aeroporto do interior de São Paulo, aeroporto de Avaré. Uhum. A produtora, que era a Cinema Centro na época do Enzo Baroni. Isso, Uhum. do Enzo Baroni, exatamente. Pediu esse local para fazer um filme maluco de um hospital do Unicor. Uhum. E esse filme era um filme gigantesco, né? Com um ator na época, Uhum. renomado, Uhum. e cujo nome esse não interessa porque ele quase mata a gente, mas não interessa. Ele veio para fazer esse filme e a história era o ator começava em off, pensativo, e depois ele entrava numa região, numa área muito grande que não se sabia o que era, e ele vinha caminhando e num determinado momento, a hora que ele falava o nome do cliente, aparecia ao fundo, e era tudo cronometradíssimo, assim, para dar no tempo. Uhum. Aparecia ao fundo um avião que estava. Nossa. Vinha o avião, 2 helicópteros, na pista 11 ambulâncias, todas coordenadas, caminhando junto, 2 aqueles quadriciclos Uhum. e um carro rápido, que era assim, que a gente chamava de Ferrari, eu não sei nem que marca que era, mas falava, põe a Ferrari aí, né? Que era um esportivo rápido para atendimentos Resgate. emergenciais, né? Uhum.
Tudo isso com 300 pessoas, eram 300 de elenco, caminhando, vinha tudo junto, assim, num tempo que tinha que aparecer o avião, os helicópteros, as ambulâncias, as pessoas, os triciclos, o carro, e ele As terminava... 300 pessoas. As 300, tudo junto, né? Meu Deus. E ele, falava, e ele terminava o texto, e quando ele terminava o texto, as pessoas estavam aqui, estava tudo já compondo o quadro dele, ele aqui no final, o avião passava, os helicópteros e tal, e assim terminava o filme, num pôr do sol. Entendeu? Era fácil, uma coisa simples demais. Simples. Né? Mas Só faltava todo mundo segurando um sorvete. só faltava o sorvete, só faltou o sorvete. Era uma coisa simples demais. Então, Meu Deus. bom, a gente foi para Avaré e tinha um diretor de arte na época que era o Walter Brunialti, que ele fez... Era muito engraçado porque no hotel que a gente ficou, ele desenhou todo o set e foi com as maquetezinhas, né? Então aqui não sei o que, a quantos segundos e tal, e ele cronometrou e mediu de onde vinha, para onde tinha que ir, como chegava, onde saía o cara e tal. Isso foi numa primeira etapa, né? 2 ou 3 dias antes, né? Vamos para o set, mede, cronometra, não sei o quê. Aí o avião não estava lá, claro, nem os helicópteros, mas as ambulâncias estavam. Os irmãos Ostrover, que eram os pilotos da época, organizaram, fizeram uma coisa remota lá, como é que chama? Um controle remoto para todas andarem na mesma velocidade. Né? Eles interligaram não sei como. As lá. ambulâncias. Hã? As ambulâncias. As ambulâncias para todos andarem, não é um vai na frente e outro atrás, saía todo mundo junto. Né? E eram os 2 irmãos, eles ficavam os 2 nas pontas, né? E os outros motoristas. O elenco. Como conseguir este elenco de 300 pessoas numa cidade de Avaré? Aí a gente foi para o Centro Avareense, convidava todo mundo para ir e tal, porque tinha todo mundo vestido de branco, que essas 300 pessoas era a representação do corpo médico, enfermeiros, atendentes, etc. Era todo mundo de jaleco e tal. Né? Meu Deus do céu. E ainda tinha troca de roupa de 300 pessoas. Na verdade não era nem tão troca assim, porque eles não estavam em detalhes, e todos eles, quer dizer, tinha que ter calça branca, né? E o jaleco, o sapato branco e tal, mas não era uma coisa assim de experimentou, não serve, não sei o que, mas teve que levar 300 calças, teve que levar, enfim. Nossa Senhora. Uma operação bem, bem complicada, foi muito complicado de produzir, né? Complicado assim, com 1000 detalhes a serem cuidados, né? Pronto. O ator, né? Sem TP, porque era ao ar livre, câmera que andava, acho que na época nem sei se tinha esse TP, então, mas era sem TP. Eu estava lá ontem sentado com alguns monitores, um para não sei o que, outro para... tinha uma câmera que, enfim, a gente estava, acho que eram 3 ou 4 câmeras. Eram 3 câmeras. E eu ficava em cima de uma escadinha, né? Porque eu tenho 1,5 m, então para as pessoas me enxergarem um pouco melhor, eu subia em cima de uma escadinha e ficava com um rádio com as ambulâncias, um rádio com o helicóptero e um rádio com o avião.
O avião, eu não conseguia falar. Então, eu tinha que avisar o helicóptero que avisava o avião, né? Meu Deus do céu. Para todo mundo sair ao mesmo tempo. Coisa de maluco. Beleza, maluco, beleza. E vem todo mundo. Ok, tudo pronto, ensaia uma vez e tal, mas não tem um avião, mas a gente sabe a que horas sai o avião, já sabe a que horas pede. Aham. Ensaia outra vez, a ambulância não sei o quê, ensaia, tudo bem. Então, aí tudo pronto. Tudo pronto, não sei o quê, entra o ator vestido, blá, 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 ok, vai câmera, não sei o quê, claquete, blá, 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 ação! Aí vem, ele começa falando, e aí eu já, vai não sei quem, vai não sei quem, vai não sei quem. E quando entrava todo mundo em quadro, ele falava o nome do... E é por isso que a Unicor está presente na sua vida. Ela falava alguma coisa assim. É por isso que a Unicor está presente na sua vida. Era qualquer coisa nesse sentido. E é por isso que o... desculpa, gente, é Incor ou Unicor? Veio o avião, veio todo mundo. Você tá brincando. Não, tô falando sério. Desculpa, eu errei. Incor? Unicor? Como é que eu tenho que falar mesmo? Volta, avião! Volta, 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 volta. E E o pôr do sol? o pôr do sol? E o sol caindo. Não dá pra falar volta pôr do sol, né? Aí... volta todo mundo. Aí vem de novo e tal. Ele errou 3 vezes. Quer dizer, ele errou a segunda e acertou a terceira. Na terceira, assim, estava todo mundo de joelhos já, torcendo. Ninguém mais media, cronometrava nada. Não tinha mais nada. Todo mundo ajoelhado, pedindo que desse certo. Pelo amor de Deus. Todo mundo ajoelhado. Se Deus quiser, vai dar... Cada um pedindo para o seu santo, porque aí esquece toda a cronometragem, todos os tempos, todos os espaços, tudo que agora dirigido por mim, comandado por Deus, guiado por Deus, né? Era guiado por Deus. Hã? Foram 3 takes no total. E o terceiro deu. Assim. Felizmente. E o Laonte devia estar naquela tranquilidade, né? Não, mas você conheceu ele trabalhando, você conhece ele. Uhum. Ele é um cara zen, né? Ele calmíssimo. Hã? Calmo, muito calmo. Alguém resolve isso. Está fora do meu alcance. Alguém decide o que fazer, né? O que ele tinha que decidir, ele já tinha decidido. Já tinha decidido. Né? Tá aí, aliás, a sabedoria do diretor. Daí para frente, essas providências têm que ser tomadas. Eu não tenho como alterar isso. Né? Aí entra essa questão de que, eu acho que, voltando um pouquinho para o que é... Como é que é na fila do catering, né? Quem é você na fila do catering? Eu acho que esse aprendizado todo, com esses erros, esses acertos e tal, a gente acaba assumindo uma posição nessa fila, né? E eu acho que o Giovanni falou uma coisa, que o diretor é o decididor, e é mesmo, né? Mas eu me sinto também a espectadora privilegiada, sabe? Porque eu posso interferir na história, na cena, antes dela chegar, antes dela ser finalizada, né? Nossa, então, maravilhoso. Então eu sou uma espectadora privilegiada, que eu posso dizer, não é por aqui, tem que ser pela esquerda, pela direita, faz de manhã, faz à tarde, é azul, né? Eu posso dar esses pitacos como espectadora, inclusive, que já pesquisou, que já estudou, que já discutiu. Não é que eu passei ali no set e falei, tira a escada daí, né?
Essa escada É. tem que ficar de fora. E eu vou chamar o síndico. Sensacional. Né? Mas é isso, essa interferência que você pode dar, essa observação que você tem sobre as coisas e que você aplica nisso tudo, né? Ah. E é muito agradável, é muito gostoso. Eu acho que desde lá dos 5 anos de idade, quando eu achei que devia ser, depois quando eu resolvi conversar com a dona Mídia e me mudei para a Bahia, e eu acho que eu não perdi o foco e não errei em nenhuma, sabe? Eu acho que eu Uhum. acertei nas minhas escolhas, assim, porque eu estou feliz com o que eu escolhi até agora. Eu queria só aproveitar a Tem um Márcia monte de Tuvudulu histórias, aqui. né? Não, eu quero mais uma, mas eu queria falar uma característica muito bacana que eu aprendi contigo, Márcia, que é a coisa do a gente programar para que o erro não aconteça Ah, e o sim. imprevisto não aconteça na hora do set. Então, eu me lembro muito bem você falando assim: olha, cheque, mais de uma, duas, três, quatro, o que for possível checar para que a coisa esteja, né, é, ali na mão, na hora, etc, etc. De forma Para que. que não tenha imprevistos, É. né? Não, eu acho que mais do que isso, de forma que os imprevistos que acontecem, a gente tenha tempo livre para eles. Porque tudo que foi previsto está ali, né? Agora, o imprevisto Sim. vai acontecer e a gente precisa ter tempo para decidir sobre isso, né? Se eu não Então a tiver gente nem o previsto, precisa se livrar dos é, imprevistos que a gente já se eu, podia prever. se eu não tiver nem o previsto organizado, que dirá o que O decidir, o que imprevisto. fazer com os imprevistos, né? Maravilhosa a frase. E é mais ou menos isso. A gente tem que ir com as coisas organizadas, pensadas e já decididas para seguir daí em frente, né? Ah, de imprevisto eu lembro de uma. Estava em Qual foi? Portugal, fazendo um filme para Suchar, Nossa. É. belga. Hum. E, e foi um filme que, assim, eu fui para Portugal para fazer o elenco português, Uhum. Uhum. que tinha que ser um elenco europeu, né? Uhum. E o filme era de uma agência portuguesa. Tá. E eu fui fazer o elenco e era um elenco muito difícil, porque precisava ter uma determinada idade, eram crianças de 7 anos, mas que precisavam ter os dentes perfeitos, que precisavam ter a pele Uhum. não sei o quê, Uhum. que o cabelo, que a cor do olho e tal, porque tinha que ser o modelo europeu. Aham. Então, foram alguns dias, muitos dias, por sinal, de testes, né? E Uhum. apresenta-se, muito bem. Apresentou, depois de muito se definir, fechou o elenco e eu voltei para o Brasil. Tem outra história também. Eu voltei para o Brasil e. Ok, agora daqui 20 dias a gente faz o filme. Então volta para fazer o filme, né? Quando eu Uhum. cheguei, eu cheguei 3 dias antes de rodar. Fez figurino, vi tudo, Paraná, conversei com as crianças, era um garotinho e uma garotinha, os dois de 7 aninhos. Muito Uhum. bonitinhos, uma simpatia e tal, foram embora para casa, eu já tinha o texto decorado, já estava tudo certíssimo, certíssimo. Então, às 7 da manhã a gente se encontra, 8 da manhã, sei lá, que era mais tarde um pouco por causa do inverno. 8 da manhã a Aham. gente se encontra no estúdio, perfeito. Era um estúdio aos arredores de Lisboa, em Loures. Hum. Vamos para lá, que é um lugar meio descampado na época. Assim. Uhum. Chegamos lá, eu entro, o elenco já está lá, tinha um mezanino, o elenco já está lá todo, né?
E aí eu falei, bom dia! Toda feliz, né? Vendo o elenco, já com tudo. Que bom, vocês estão aí! E aí o menininho se debruçou e falou, bom dia! E não tinha um dente. Hã? Alimento, suchar belga. Eu falei, o que aconteceu? Eu não tinha nem palavras. Assim, o que aconteceu? Aí ele falou assim, caiu nesta noite. Aí eu não entendia, quer dizer, eu não sei se não entendia ou eu não queria acreditar no que eu estava ouvindo. Como que ele falou, Massinha? Caiu nesta noite. Que tinha caído o dentinho dele à noite. Que maravilhoso. Aí eu falei, tudo bem. Onde está o dentinho, lindo, querido? Onde estaria o dentinho? Né? Aí Tá lá em ele casa. falou, Eu dei pra fada. não, ele entregou para a madrinha. E onde mora a sua madrinha? Na Flans, né? Aí chama a produção, pelo amor de Deus, vai achar o dente desse menino. Aí eu ligo para o meu primo, que era dentista aqui no Brasil, me dá uma indicação de um dentista amigo seu aqui em Lisboa que eu preciso. Existe a possibilidade de colar dente? Ele falou, claro que tem. Meu Aí, Deus. aí vai, liga. Meu primo lembrou de um amigo de faculdade, não sei o que, né? Eu liguei para esse cara, e aí os caras são todos metódicos, né? Não, sim, é possível, mas precisa vir porque talvez e tal, mas quem sabe? Quarta-feira a gente possa. Não, tem que ser agora, porque tem que ser agora e agora. Desesperador. Eu estou transpirando de novo de lembrar da situação que eu vivi. Esse foi um imprevisto. Que Infelizmente, e aí o maravilhoso. cliente chega e tal, aí chega lá ontem, ó, o dente do cara caiu, mas já ele foi para o dentista, já está, sabe, já estava encaminhado, né? Aí o Launch disse, não, tudo bem, então vamos começar por não sei o quê, vamos fazer não sei o quê. Era um filme que tinha chances de trabalhar de outro jeito, mas o Caiu Esta Noite foi de matar. Caiu esta noite. Como um outro Meu Deus do céu. também, só a última, um filme que eu fui fazer também em Portugal de margarina, Domingos do Timura era o cara de efeitos. E eu fui antes e para provar o prato onde estaria o pão com a margarina. E esse prato tinha que estar furado, para que ele pudesse, com um êmbolo, empurrar, enfim, fazer o efeito que tinha que fazer. Eu tinha que furar o prato. Fui lá, provei o prato com o cliente e liguei para ele. Falei, esse prato aqui. Ele falou, compra meia dúzia desse e manda furar. Falei, onde eu mando furar? Ele falou, vai numa broca de vide aí, pergunta onde tem broca de vide e manda furar esse prato. Procurei tal, lá, achei o tal do lugar. Fui lá com o senhorzinho e expliquei para ele, olha, eu preciso furar esse prato aqui, aqui, exatamente aqui no meio, você pode furar para mim? Ele falou, aí horas para tentar explicar para ele o que eu queria fazer com esse prato furado, porque ele não queria entender, ele não entendia por que furar um prato. Para que prato? Para quê? E aí explica, daí ele entendeu que era para um cinema, ele chamou a mulher, explicou para a mulher, falou, olha, esse prato que eu vou furar vai aparecer no cinema. Né? E aí eu, mais aliviado, falei, que bom que agora ele entendeu, vai para a broca de vídeo, e eu com os 6 pratinhos ali, né, esperando para finalizar esse assunto. Aí ele vai furar o prato. Na hora que isso passaram-se algumas horas ali para toda essa negociação. A hora que ele vai furar o prato, coloca o prato, ajusta, empurra, né? Tenho que lhe avisar.
O Pois não, quê? a sopa vai vazar. Ana, tenho que lhe dizer, a sopa vai vazar. Ele estava tentando explicar tudo isso. Eu é que não estava entendendo. Não estava entendendo. Eu falei, olha, seu fulano, não lembro o nome dele. Isso não é da nossa conta. Eles mandaram eu fazer isso. Eu só vim aqui para furar esse prato. O resto eles decidem. Se vazar essa sopa, o problema é deles. Não tem nada a ver com isso. Ok, então está bem. E aí ele furou o bendito prato. Furou. Aí eu lembrei de uma rapidinho, Marcinho. É. A gente tava num trabalho uma vez que era entrevistas num caminhão que andava pela cidade e fazia entrevistas. Você lembra disso? Isso Um foi em calor. Brasília. Foi em Brasília. Porque você falou de tô suando aqui só de lembrar. É, Eu me lembro que até botaram um ar-condicionado foi. no caminhão pra Mas não gente ir, funcionava. mas não funcionava. E que também na hora da entrevista tinha que desligar, né? É, isso. Porque senão o áudio. E tinha que fechar a porta. É E uma era aquela loucura. confusão. É uma Eu me loucura lembro que aquilo. você saía assim. É, Você saía é. derretido. Eu acho que você deve ter perdido sei lá, uns 5 Era quilos naquele muito dia. louco aquilo. Isso quando a gente era Marcelo Brasil, fotógrafo. Ah, A gente parou num lugar lá, porque a gente ia para lugares os mais estranhos e ia ouvir o que a população tinha a dizer. E tinha era a um dizer. estúdio ambulante, a ideia era essa. Ambulante. Era bem legal. A ideia era um estúdio que ia para as Que, pessoas, você não levava as pessoas para o estúdio. Aí teve um lugar que estava insuportável de calor. Não sei se foi sim. Goiânia, ou imediações ali, não sei direito onde foi. Insuportável, insuportável. Aí a gente chegou num lugar, bom, é aqui, né? Vamos esperar o pessoal que vai chegar, não sei o que tinha um pessoal que estava arregimentando as pessoas Aham. para a entrevista. E o Marcelo falou, olhou para um lugar assim e falou: por que a gente não faz aqui? Era uma garagem vazia de uma Aham. casa. Aí bate. Porque ali estava fresquinho, entendeu? Aham. Aham. E tinha um fundo, era só pegar o fundo e botar lá nessa Exatamente. Você garagem. estava nesse É. dia? É. Tava. Aí monta ali. E aí, aquele dia foi uma festa. A gente Foi estava ótimo. num estúdio com ar-condicionado. Foi uma Tava maravilha. no spa. Num spa. Mas esse caminhão foi uma loucura. O caminhão da tristeza. É, Mas me conta, a gente tem muita história, se deixar a gente fica aqui até amanhã é. contando. Mas me conta o que é que você está assistindo, assim, tem alguma coisa que você está assistindo ou que você assistiu recentemente que você poderia Olha, indicar pra assim, gente? de verdade, o que eu estou reassistindo, que eu já assisti, já fui todas os- as temporadas e agora estou Aham. voltando, que é o The Crown. Eu Ah, adoro The essa, Crown. adoro isso, né? Eu gosto Maravilhoso. muito, é, eu gosto muito de assistir, de rever filmes antigos e tal. Agora a gente está aqui em casa numa fase do Tarantino, estamos revendo tudo que é Tarantino. Ah, que ótimo. Estamos revendo todos os Tarantinos. Que o Bill, não sei o quê, enfim, todos. Estamos. E eu curto demais Maravilhoso. assistir, ver filme nacional. Então o Giovanni que disse que eu sou aquele traço na TV Brasil, né? O The Crown, você sabe que você está prestigiando um fotógrafo brasileiro, né? O Sei. Adriano Goldman. É. É maravilhoso. Maravilhoso. É, É. ele. Quem sabe ele não vai estar aqui um dia para contar umas histórias do The Pois Crown. é. Ele Hein? deve ter histórias inimagináveis assim para contar. Imagino. O Então tá. Joffre, eu já morri de rir com as histórias do Joffre, me diverti demais. O Felipe Joffre É, é maravilhoso. e ele Foi tem uma um ótima timing, história. de história que é de morrer de rir. Ah, mas também quase
15 anos convivendo com aquele monte de humorista o tempo inteiro ali, ele vai pegando os times, né? Marcinha, mais uma vez eu queria então agradecer a sua presença Posso aqui. falar só Gostei mais uma demais. coisinha? Pode, Assim, claro. depois você edita, aí você corta tudo. Porque Pode. tem essa chance, né? A gente faz o que a gente quer, depois a gente corta, quanto quiser. Não, assim, o que eu queria dizer nessa questão do espectador privilegiado, a gente vive o improviso, vive emoções, todas as emoções a gente vive junto, né? E uma das coisas que eu tive assim uma emoção muito grande foi juntar, fazer um filme, um filantrópico para o Instituto de Cegos da Bahia, que tinha uma menina que ia conhecer o Brown, que estava fazendo, era a cor do som, como é que é? O som, esqueci o nome do projeto. Era um projeto para o Instituto de Cegos. E esta menina, que estudava no Instituto de Cegos, foi visitá-lo. Aí eu tinha que fazer esse encontro deles. Eu falei, eu não quero que ela saiba onde ela vai. Ela não pode saber onde vai. Né? Eu quero que ela sinta a emoção desse encontro, que ela perceba a emoção desse encontro no momento do encontro. Então foi Legal. assim, a gente escondeu e foi lá no gueto, no Candial. No Candial. E aí esconde ela, vai para um lugar que não podia ouvir música. Onde eu tô? Não, uma música tá tocando aí, não sei o quê. Enfim. E ele atrasou para chegar porque ele estava numa apresentação e tal, ele demorou, o voo demorou e tal. Enfim, foi um momento tenso, mas que eu dizia, pelo amor de Deus, não contem para ela não pode saber e tal. E foi uma emoção deliciosa a hora que ela encontrou com ele, né? Ele falou, oi, Manu, tudo bem? Ela ficou sem palavras. Ela falou, eu tô bem, eu tô boa. Né? Ela não tinha... E daí ela foi ficando cada vez mais emocionada de estar falando com o Brown, que era o criador de todos os sons que ela gostava e que curtia. Foi muito lindo, um momento bonito, assim. Deu trabalho, porque teve que esconder, teve que não sei o quê. Claro. Mas foi muito legal. Emocionante. É uma emoção que a gente vive junto, né? Tem algumas coisas que a gente, por mais que a gente tenha previsto antes, preparado antes, mas a emoção daquele momento é única, assim. E aí é um privilégio da profissão, né, Marcinha? Muito feliz com esse papo. Faço aqui um convite para me visitar aqui em Amsterdã. Muito à vontade, isso não falta. Será bem-vinda. E se precisar de algum trabalho aqui, estou agora trabalhando com Production Service. E se precisar mandar algum serviço para a gente, estamos aqui. Olha só, e eu agradeço demais esse convite, já falei isso no início, reforço agora. Me senti privilegiada com isso, né? Porque você, pelos nomes que você está selecionando aí, faço parte aí de um grupo. Mas você faz parte da minha formação, do meu caminhar, assim. Você tem foi um papel muito importante no meu caminhar. Você não poderia faltar aqui, Marcinha. Que bom. Eu acho que esse encontro de vida, esse encontro profissional foi muito bom porque eu também aprendi muito com você, né? Teu astral,
tua leveza em muitas coisas, né? O mundo está desabando, mas espera aí, ainda não chegou aqui, então acho que dá para dar uma Vamos tentar resolver. Vai avião, vai helicóptero. É. Então, esse encontro foi muito saudável e foi sempre muito bom trabalhar com você. Foi bom te conhecer e é uma delícia estar aqui com você agora contando essas histórias e tal, né? Até histórias juntos que a gente viveu, né? Até histórias juntos. Cedo, longe, demora. Teve o prazer hoje de receber Márcia Tucunduva. Muito obrigado. Um beijo. Eu que agradeço. Um beijo e sucesso nos seus projetos. Sucesso em Amsterdã. E vamos trabalhar junto aí. Tá? Vambora. Tô aqui. Tchau. Tchau. É isso, mais um episódio do Cedo, Longe, Demora. Muito obrigado pela sua presença aqui até agora. E se você gostou do episódio, agora é a hora de soltar aquele like suculento e encaminhar para os amigos, familiares e colegas de trabalho. Você pode mandar no grupo do WhatsApp do job que você está fazendo essa semana. Se você quer que esse podcast continue, então encaminhe, ative o sininho, que mais? Curta, compartilhe, e é isso. A gente fica por aqui. E se você não viu ainda os outros episódios, esse é o momento. Só clicar aqui que tem a playlist completa dos outros episódios anteriores, tá bom? O Cedo, Longe, Demora é apresentado por mim, Adalto Lima Neto, que também faço roteiro, produção e edição. A vinheta foi feita pelo Guima Romero. Obrigado pela sua presença aqui e até mais ver. Fui, tchau.